Na noite de 25 de agosto de 2014, o jornalista Haroldo Murat Gomes Reiger lançou o volume 6 da sua coleção de livros Vozes do Paraná. A obra iniciada em 2008, que leva o título complementar de Retrato de Paranaenses, enfoca a vida e obra de personalidades que estão fazendo a história do Paraná de hoje, como explica Haroldo. Porque representa, na minha opinião, e de tantos outros que assim emitiram opiniões idênticas, uma espécie de quem é quem, who is who do Paraná. Chegamos ao número 6, o primeiro lançamento foi em 2008, e esse livro não pretende, é bom esclarecer, ser um livro histórico, no sentido de que usa a ciência, a história, para abordar a vida e obra desses personagens. É um livro, sobretudo, com visão jornalística, e com essa visão jornalística eu cubro fatos importantes do Paraná do século XX e XXI. Esses personagens, fundamentalmente, representam momentos importantes da vida do Paraná. Esse livro é dedicado a todas as pessoas que têm interesse sobre a história do Paraná de hoje, a história que está acontecendo. Somos parceiros do contemporâneo. O critério de escolha de perfilados é exclusivamente meu, a partir do meu olhar treinado de jornalista que acompanha todas as grandes mudanças observadas na vida paranaense desde 1960, quando comecei como jornalista, complementou Haroldo. O lançamento de Vozes do Paraná 6, volume que contém perfis de 30 personagens, ocorreu na chamada Vila Sofia, palacete construído pela família Lindroth, de origem sueca, no final do século XIX, situada na rua Barão de Antonina, esquina com a rua Mateus Leme. Preciosa relíquia arquitetônica em final de restauro segundo as normas de preservação de patrimônio histórico, o local passará em outubro deste 2014 a sediar o escritório Vernalha Guimarães e Pereira, cujos titulares são Fernando Guimarães e Luiz Fernando Casagrande Pereira. A noite de lançamento foi um desfile de personalidades e de pessoas dos mais diversos segmentos da vida paranaense. Na avaliação das editoras Alma Mater e Esplendor, que editaram o livro, passaram pelo local, em busca do autógrafo do jornalista Haroldo Murat, cerca de 600 pessoas entre 18 e 23 horas. Clima alegre, com boa música de Reinaldo Godinho, ao vivo, marcou o lançamento, no qual anotaram-se presenças como a dos ex-governadores Jaime Lerner, Mário Pereira, ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz, e também do ex-prefeito da capital, Cássio Taniguchi, com Marina Taniguchi. Os empresários Miguel Krisner, um dos personagens do livro, assim como também as personagens Maria Elisa Ferraz Paciornik, Conceição Barindelli, o pioneiro de Cascavel e personagem do Vozes 6, Pedro Mufato. O representante de Assis Gurgás, personagem do livro e igualmente um dos iniciadores de Cascavel, dono de uma história épica. Ivo Simas Moreira, considerado iniciador do Sistema Estadual de Planejamento do Estado do Paraná, que desenvolveu com o falecido professor Belmiro Castor. O publicitário Sérgio Silbert Reis. O histórico ex-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Mário de Mari. O constitucionalista e fundador do Centro Universitário Unibrasil, professor Clemerson Cleve. O mestre do direito criminalista, René Ariel Dotti. Os jornalistas, Ari Luiz Batista, Ayrton Cordeiro, Celso Ferreira do Nascimento e Carlos Eduardo Jung,
a novíssima geração Isabelle Vitória do Biela Argue, neta do escritor e jornalista Haroldo Murat. Fábio César Leite Aguiar e a esposa Joselene, ele, filho do autor de Vozes do Paraná 6. O filho do reverendo Elias Abraão, personagem falecido, representando a família do ex-parlamentar federal. Reverendo presbiteriano Carlos Alberto Rodrigues Alves, João e Ruth Manfrio, José Manuel Macedo de Caron Filho e Jacinta Macedo de Caron, sobrinhos de Adalice Araújo, personagem in memoriam de Vozes do Paraná 6. Reverendo presbiteriano João Carlos Celete, Antônio Felipe Volk, Cleto de Assis, Maria Teresa Vargas e o advogado João Casilo. Fernando Fontana e esposa Maria Teresa Ribas Fontana. Francisco Borsari Neto com familiares. O maestro Jaime Zenamon. O publicitário João José Vertbitk, autor do best-seller de sua área, o livro Publicitar. José Rodolfo Gonçalves Leite, Léo Krieger e Helena com filhos e netos, Luiz Fernando Pereira e esposa, a jornalista Mara Cornelce e esposo, o advogado Louruço, a especialista em língua portuguesa Maria Teresa de Queiroz Piacentini, o poeta Manuel de Andrade, o jornalista Carlos Alberto Pessoa, o internacionalmente premiado jornalista Mauri Koenig, o novo acadêmico da Academia Paranaense de Letras Nilson Monteiro, o professor e físico Paulo Eugênio de Anunciação, autor de Existe Alguém Lá Fora do Universo, que trata da inteligência que rege o universo, o professor Hélio de Freitas Puglielli, o advogado e empresário Luiz Fernando de Queiroz e esposa Elim Talarec de Queiroz, André Queiroz, o professor de medicina Cícero de Andrade Urban, Raul Anselmi Júnior e Carina Fulan Anselmi, Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba, e o empresário Rafael Pussoli, Henrique Nagenboren e Clarita Lerner Nagenboren, o escritor Davi Belmiro da Silva, a jornalista Tereza Martins, os familiares de Haroldo Murat, Cláudia de Serjá, Michele de Serjá e Matheus Hermont, Marcele de Serjá Lindop e Michel Lindop, e o casal Fernando Wagner de Abreu Duarte e Karen Godoy, Jorge de Menezes, pioneiro do design no Paraná e esposa, arquiteto Manuel Isidro Coelho, arquiteto Rodolfo Dolbeck Filho, o ex-secretário de Estado Felipe Antônio de Miranda, Tereza Rezende e Darcy Piana, presidente da FEComércio, João Jaime Nunes Ferreira, presidente da Sociedade Evangélica Beneficente, e José Álvaro Carneiro, Odone Fortes Martins e Ozeil Moura, o jornalista Odailson Espada, o professor Ezequias Losso, Eduardo Esganzela, José Geraldo Bolda e Jandira, os escritores Maí Nascimento Mendonça e Dante, o prefeito de Curitiba Gustavo Fruit, a candidata a vice-governadora do estado, deputada Cida Burguetti, o esposo Ricardo Barros e Maria Vitória Burguetti Barros, filha do casal, o vereador Luiz Felipe Braga Cortes e seu pai Fabiano Braga Cortes, o deputado federal Rubens Bueno e sua filha Renata, deputada do Parlamento Italiano em Roma, Padre Joaquim Parron, superior nacional dos missionários redentoristas, Hilda Fraletti, galerista, Antônio Carlos Costa Coelho e Sandra, Bento Garcia Júnior e outros tantos.
essas pessoas foram por mim escolhidas. O único critério é o critério jornalístico. É claro que, depois de 53 anos de profissão, a mim me cabe um pouco de autoridade na avaliação de quem é quem na história do Paraná de hoje. Boa leitura a todos.